How I Met Your Mother é aquela série leve, aquela série gostosinha, série conforto, que você assiste pra relaxar, você acaba baixando ali sua guarda e BAM! Do nada, uma revelação chocante. No vídeo de hoje eu vou trazer 10 momentos como esse, que foram chocantes, reveladores, inesquecíveis e mudaram pra sempre o rumo da série. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e eu fiquei chocado, na verdade, quando eu descobri que já faz mais de 2 anos que eu não trago vídeo de How I Met Your Mother pra esse canal, vocês acreditam? Tem alguém aqui que é da época que eu fazia vídeo de How I Met Your Mother? Ainda tem fãs de How I Met Your Mother aqui nesse canal, né, me seguindo? Tem fãs novos, de repente? Querem mais vídeos de How I Met Your Mother de volta por aqui? Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações, engaja nos comentários e compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque quanto mais sucesso o vídeo faz sobre determinada série, mais vídeos eu vou trazer sobre essa série. Então façam muito barulho com o retorno de How I Met Your Mother aqui no canal, para eu trazer mais vídeos, porque eu tô cheio de ideias. Enquanto você vai fazendo tudo isso, já começo aqui a lista com o primeiro choque que a gente teve, que foi logo no primeiro episódio. Quando a gente assiste How I Met Your Mother pela primeira vez, se a gente não tomou nenhum spoiler, se a gente não sabe praticamente nada sobre a série, a gente vê o primeiro episódio, né, com algumas coisas acontecendo, o Marshall e ele ficando noivos, e aí o Ted ali no bar contando pro Barney como é que seria o jeito ideal de conhecer a mulher dos sonhos dele, sabe, que dividiria a vida, e ele olharia para um canto e ali estaria ela. And there she was. Foi um momento mágico, mano, um daqueles momentos realmente de coisa de filme, né? E aí eles conversam, e aí eles trocam telefones, né? Ela passa o telefone pra ele, eles chamam ela pra sair, eles têm o primeiro encontro, aí tem a teoria das azeitonas, né? De que ela não gosta, ele gosta, e que isso faria deles um casal perfeito, e aí tá dando tudo certo, mas o Ted estraga tudo falando que ama ela muito cedo, só que a gente sabe que tem mais coisa aí nessa história e não sei o que, porque eles tiveram uma química muito legal, e esse foi o dia que ele conheceu a tia Robin. Aunt Robin? I thought this was how you met Mom. É claro que assim, mano, se a gente é miliano de série, a gente já tá vacinado contra esse tipo de plot, ou se a gente já sabia alguma coisa sobre a série, talvez isso não choque tanto. Só que, mano, vale lembrar que essa série é de 2005, então a gente não tinha tantas informações como essa. Vale lembrar também que quando eu comecei, eu acho que a série já tinha acabado, mas eu era muito novato de série, então pra mim foi um choque. Eu realmente não esperava. Eu imaginava que aquela seria a mãe. Eu não me toquei que ele não tinha nem falado o nome dela ainda e tudo mais. E aí no final do primeiro episódio foi assim que eu conheci a sua tia Robin. E tipo, ainda tem um agravante aqui pra mim, que aí talvez seja só uma ingenuidade da minha parte. Mas quando ele fala tia Robin, eu penso, caramba, então ele se apaixonou pela irmã da mãe dos filhos dele primeiro? Pô, que vacilo, isso nada a ver, que bagunça que aconteceu aí, quase com um incesto. Mas não, é tipo, é só uma forma de chamar, né? Eu demorei pra me tocar que elas não eram parentes, que era só uma amiga muito próxima que chama de tia, como é normal. Tudo bem, talvez eu que esteja me revelando ser meio lento aqui das ideias, mas ainda assim, foi uma revelação chocante, vai. Agora, tem uma outra coisa também. Quando a gente tá assistindo essa primeira temporada de How I Met Your Mother, a gente vê ali toda a correria do Ted tentando conquistar a Robin. Né, o tempo todo querendo conquistar, fazendo alguma coisa. Ele passa pela incrível Victoria, né, que aparece, chega, fica com ele um tempo e vai embora, é apaixonante e tudo mais. E ele continua indo atrás da Robin, ainda quer a Robin. E a gente fica tão focado nisso que chega no final da temporada, a gente fica muito animado pelo Ted quando ele consegue. Mano, ele até tenta fazer chover. You tried to make it rain. I did make It it was rain. a coincidence. E aí dá tudo certo, mano. Tem um beijo lindo na chuva, as coisas funcionam. Finalmente eles estão juntos. E aí a gente toma aquele banho de água fria quando vê o Marshall sentado na chuva sozinho com a aliança da Lily na mão. Porque a gente nem se toca direito de que ele e a Lily estavam passando por uma crise no relacionamento no noivado deles. Que a Lily já vinha de uns episódios que ela demonstrava uma certa dúvida ali. Mas no penúltimo episódio, parecia que ela já estava tranquila de novo. Quando na verdade, ela ainda tinha algumas dúvidas, ela e o Marshall conversam, eles têm algumas brigas ali, que é quando a gente conhece a técnica da pausa de briga deles, né? Mas eles despausam, só que a gente não sabe o que acontece na briga. E a gente tá tão focado no Ted com a Robin, que quando volta, a gente vê que o Marshall tá ali sozinho, abandonado pela Lily. Mano, isso é um choque muito grande, porque assim, a gente vê a briga, como eu falei, deles dois. Só que a gente não acha que a série vai ter essa audácia, porque é Marshall e Lily, tá ligado? É um casal maravilhoso, que tem uma química incrível, que estão juntos desde a escola. How I Met Your Mother não usaria jamais separar esse casal, pelo menos era o que eu pensava, porque aí chegou nessa parte e eu fiquei bem surpreso que esse relacionamento acabou. Mas beleza, então, tô sentindo que esse vídeo aqui ficou com um clima lá embaixo e nem toda revelação chocante foi triste dentro da série, porque tem um outro momento que é quando revela o passado da Robin, né, como uma popstar adolescente no Canadá,
como a querida Robin Sparkles, mano, isso é maravilhoso, mudou pra sempre a série. No começo do episódio, a gente é surpreendido com uma notícia completamente aleatória, que a Robin não vai em shopping. I don't go to malls. E ela não quer falar sobre isso, ela tem um trauma relacionado a shopping e ninguém sabe o porquê. Então fica todo mundo começando a matutar e a gente vai junto, né? Por que ela não quer ir pra shopping? Aí eles acham que ela se casou em um shopping, né? E ela é casada até hoje. O Barney, obviamente, acha que ela fez algum tipo de pornô relacionado a shopping, por isso que ela tem vergonha e não quer ir pra lá e tudo mais. E a gente acaba pensando em várias ideias, em vários motivos, mas nunca esperaríamos que, na verdade, é porque ela tinha um hit muito famoso lá nos anos 90 no Canadá, que era o Let's Go to the Mall. Let's go to the mall today. Mano, Let's Go to the Mall, da Robin Sparkles, foi um hit tão grande que isso foi no meio da segunda temporada e continuou na série, indo e vindo até o final, até a 9ª temporada. No casamento da Robin, tem uma cena deletada, na verdade, né? Mas no casamento da Robin, ela canta essa música da Robin com o Barney no último episódio. Let's go to the mall today. Só que mesmo assim, é uma coisa que continua aparecendo muito na série e que chega a furar a bolha, chega a furar a quarta parede, sai da série e vai parar no jogo Just Dance. Dentro do Just Dance você consegue dançar Let's Go to the Mall. Isso é o sucesso de Robin Sparkles. E How I Met Your Mother parece que ela é craque nesse negócio de fazer humor com o trauma do passado de personagens. Daí a gente vive isso de novo com o Barney. O Barney é esse cara incrível, que tá sempre ali na estica, com o seu terno, cabelinho no jeito, mas na verdade a gente descobre que nem sempre ele foi tão incrível assim. Tinha um cabelão, era todo hippie, paz e amor, tinha uma namorada. Não tô falando que isso é uma coisa ruim, mas tô falando pros padrões ali do que o Barney passa pra gente, aquelas aparências que ele passa, pra ele isso é ser um perdedor. E aí ele já foi esse cara que ele passou a criticar, né? Esse cara hippie que curtia mais a vida, que era mais de boa e não sei o quê, e que ia se casar virgem com uma namorada, inclusive. Só que ele foi enganado por essa namorada, foi traído por ela, né? E isso muda completamente a vida do Barney, né? Isso porque, assim, a gente não espera que o Barney fosse dessa forma, né? Foi uma coisa que aconteceu ali sem querer. Era só um episódio normal de jogos ali entre casais e não casais também, né? Mas que a galera ia se juntar pra jogar uns jogos ali que o Marshall inventou, quando a gente descobre que uma ex-namorada do Barney deixou uma fita lá e acaba descobrindo todo esse passado. Então é um choque porque a gente percebe o momento exato catártico ali do passado do Barney que transformou quem ele era para quem ele é hoje. Então ele acabou sendo traído e ele ficou muito magoado com isso e ele jurou vingança. E aí ele mudou tudo. Cortou o cabelo, mudou de roupa, né? Começou a usar uns ternos mó caro, tudo sempre bonitinho ali, sempre passadinho. Mudou de atitude também, né? Se transformou num cara completamente diferente. Conseguiu um emprego na empresa do cara que ficou com a namorada dele. Fez um plano mirabolante que durou anos junto com o FBI para denunciar aquele cara e fazer ele preso. Tudo isso porque ele tinha sido traído. Mas não sem antes fazer um vídeo chorando, se humilhando, pedindo pra ex dele voltar pra ele. Mano, coitado do Barney. E sobre o Barney, a gente tem um outro trauma do passado dele que também se tornou uma piada recorrente dentro da série, que é o fato dele não conhecer o próprio pai. Ele foi criado só pela mãe dele, junto com o irmão dele. Ou melhor, a piada, na verdade, nem é sobre o fato dele não ter sido criado pelo pai, mas pelo fato de ele viver num mundo de ilusão e acreditar que o pai dele, na verdade, era o Bob Barker, né, um apresentador de TV lá muito famoso e tal. Então ele cresceu com isso, com essa ilusão, uma mentira que a mãe dele tinha contado pra ele. Mas essa piada, aos poucos, ela vai se tornando um pouco trágica até, né, porque tem um momento ali que o Barney revela que ele sabe que o Bob Barker não é pai dele, né, ele já sabia disso há muito tempo, mas que ele precisava disso. Mano, é como eu falei, é um trauma. I'm not crazy. I needed that. E pra ele se blindar desse trauma, pra ele não ter que lidar com isso, ele acreditava na ilusão mesmo sabendo que era mentira sobre o Bob Barker ser o pai dele. Então a série vai trabalhando um pouquinho esse trauma até que absolutamente do nada, num episódio aleatório, sem nenhum tipo de aviso, a gente conhece o pai do Barney. Dad? E o pior é que tudo isso vai escalonando, vai ficando cada vez mais pesado, porque, mano, é uma coisa que faz parte da realidade de muita gente. Só eu, metade dos meus amigos não foram criados pelos pais, pelo pai, né, no caso. Então, é uma realidade que a gente chega até a se identificar. E aí não é tão engraçado necessariamente, porque o Barney tem que confrontar aquele trauma de não ter vivido com o pai e com a falsa expectativa que ele criou em cima de como ele imaginava que seria o pai dele. E quando ele finalmente conhece o pai, as expectativas são alcançadas. O pai dele é tão incrível quanto ele, é uma versão mais velha do Barney que bebe, que fica com mulheres e que tudo mais. E na verdade, não. O pai dele não era nada disso, foi toda uma mentira que ele contou para os amigos dele
Na verdade, o pai dele era só um pai comum, um cara do subúrbio, do interior, que criava ali sua família e que só era covarde o suficiente para nunca ter ido atrás do Barney de conhecer e de se reaproximar, mas que ele era um cara comum. O Barney fica tão decepcionado com isso que ele abandona a conversa com o pai dele, que ele não atende mais as ligações, os amigos forçam ele a ir lá falar com o pai dele, ele aceita, vai jantar com o pai dele para dar mais uma chance ali, para conhecer a nova família do pai dele, o meu irmão dele e tudo mais, só que, mano, ainda não dá. Ainda era muito cedo e a gente dá de cara com aquelas cenas do Barney desabafando, né? Tentando pegar ali a cesta de basquete. You're just some lame suburban dad. Why does that make you so mad? Because if you were gonna be some lame suburban dad, why couldn't you have been that for me? Falando em momentos que acabam comigo dentro de How I Met Your Mother, né, tem um momento ali na 4ª temporada que é quando o Ted é abandonado pela Stella no altar, que é quase tão repentino quanto o pedido de casamento que ele faz pra ela e quanto o casamento deles em si. Porque tudo aconteceu muito rápido. Se bobear, eu acho que o Ted demorou mais pra convencer a Stella a sair com ele do que do momento que eles começaram a sair juntos até o casamento. Porque, mano, ele ficou ali 10 sessões, foram 10 semanas, quase 3 meses tentando conquistar ela. E, tipo, foi um período muito curto de tempo entre eles namorando, ele decidir morar com ela, eles noivaram, na verdade eles noivam primeiro, ele vai morar com ela, e aí eles decidem se casar no dia do casamento, que seria da irmã da Stella, porque ela termina lá e eles assumem o casamento. É tipo tudo muito rápido. E quando vai tudo muito rápido assim, a chance de não dar certo é muito grande. E mesmo que fosse assim óbvio, me pegou muito desprevenido, eu não sei porquê. Talvez porque eles tinham uma química muito boa. Eu digo aqui pra vocês que eu acho que a química do Ted com a Stella é a melhor logo depois da Robin, da Tracy e da Victoria na primeira passagem dela, porque na segunda eu acho que eles não têm química nenhuma. Mas tirando essas três, a Stella já é logo em seguida, porque a química deles é muito boa, eles têm momentos maravilhosos, tem um encontro de 2 minutos que o Ted prepara pra ela, mano, é tudo muito lindo. Então acho que é muito por isso também que eu não tava esperando, né, porque aí no dia do casamento eles acabam brigando porque o Ted também não foi muito inteligente, mas ele levou os exes dos dois pro dia do casamento, né, levou a Robin e levou o ex-marido da Stella também. Só que assim, agora eu vou dar uma opinião totalmente pessoal aqui. Apesar do Ted do futuro falar pros filhos, nunca convidem um ex pro casamento, ok, isso pode não ser legal, pode gerar algum tipo de desconforto. Mas cara, vamos combinar que isso só aconteceu, só acabou sendo a causa ali de dar errado o casamento deles dois, não é porque eram ex e porque eles estavam presentes no casamento. É porque existiam assuntos mal resolvidos no passado dos dois, principalmente da Stella. Então acho que esse, na verdade, foi o erro, além do fato deles terem apressado as coisas demais. Só que eles não tiveram tempo suficiente para se apegar um ao outro e para resolver as questões do passado que cada um tinha. Ex por ex, se a Stella já tivesse resolvido a treta, se ela não tivesse nenhum sentimento pelo ex dela, não teria dado nenhum problema. Tanto é que a ex do Ted estava lá e não deu problema. Deu uma briga, deu uns ciúmes da Stella ali, o Ted chega a brigar com a Robin falando, se você acha que esse casamento não deveria continuar, então você não deveria estar aqui. E manda ela embora. Então o problema não foi a ex estar lá, o problema foi o sentimento mal resolvido. Então se o sentimento da Stella estava mal resolvido, nem deveria ter aceitado casar para começo de conversa. Eu acho que o erro, inclusive, estava aí. Mas enfim, apesar de tudo isso, me pegou muito desprevenido quando o casamento tá quase acontecendo, e aí o Ted entra e vê a cartinha lá do abandono da Stella, dá mó dó. Fora o choque da Robin também, que tá indo embora e acaba vendo a Stella lá na balsa, e o ex-marido dela também abraçando ela ali. Traduz um pouco do sentimento da gente que tá assistindo. E já que a gente começou a falar de casamento, quem de vocês que estava assistindo How I Met Your Mother pela primeira vez esperava que o Barney fosse se casar com a Robin? Não, eu vou além. Quem de vocês esperava que o Barney fosse se casar um dia sequer? Isso por si só já é um choque. É muito louco como How I Met Your Mother sabe fazer isso muito bem, né? De jogar a informação na nossa cara de surpresa e depois desenvolver para chegar naquele momento, né? Porque tinha muito flash forward, então era uma coisa muito comum de acontecer. Ali ele fala ali pro Ted e fala, o noivo tá te chamando, ele quer ver o padrinho. Fala, caramba, vou lá, né? E aí quando chega lá, é o Barney que tá se casando. Mano, isso por si só já é um choque. Porque ele já tinha se relacionado com a Robin e tal, mas já tinha revelado que, mano, não deu certo, não quero mais, bola pra frente, é isso aí, tentei, vou seguir a vida. Então não esperava, não era algo que estava no nosso radar do Barney se casar um dia. Só que até aí tudo bem, porque ao longo da 7ª temporada a gente vê o Barney amadurecendo de novo, a gente vê o Barney se apaixonando pela Robin de novo, a gente vê o Barney se apaixonando pela Queen, e aí no final da 7ª temporada ele pede a Queen em casamento, e aí na última cena do flash forward do final da 7ª temporada mostra a noiva chamando pelo Ted dessa vez. E aí quando o Ted vai lá, não era a Queen, era a Robin? Como assim?
Como? Em que momento? Como é que chegou de uma coisa pra outra? Não acabou de pedir a Queen em casamento, então vira uma bagunça na nossa cabeça e a gente fica doido pela próxima temporada pra saber como é que chegou naquele ponto. E aí é o que eu digo, How I Met Your Mother fazer isso muito bem, porque ao longo da 8ª temporada, pra mim o desenvolvimento foi perfeito. Ele continuou apaixonado pela Queen, ele tentou fazer dar certo, acabou não dando certo, ele voltou à vida um pouquinho dele, mas viu que já não era mais isso que ele queria, que ele realmente queria Robin, fez um plano perfeito e pediu ela em casamento, eles viveram bons momentos e chegou no fim de semana do casamento na última temporada. Então, mano, foi perfeito a forma que eles desenvolveram, mas foi um choque quando revelou. E agora, preparem os lencinhos. Chegamos na trindade dos 3 momentos mais chocantes de How I Met Your Mother e que todos os 3 foram tristes. São os 3 momentos chocantes mais óbvios que temos, que todo mundo que assistiu How I Met Your Mother sabe que esses 3 momentos estariam nesse vídeo, mas que não tinha como ser diferente, porque foram os 3 mais e merecem estar neste pódio deste vídeo. Só antes, não esquece de se inscrever, deixar seu like, deixou pra fazer, depois eu faço, eu pedi lá no começo, falou, depois eu faço, tô com preguiça de fazer agora, faz agora, o depois já chegou, o depois já é agora. Então se inscreve, deixa o like, ativa a notificação, que é muito importante. Tá tendo vídeo todo dia, até o meio de janeiro vai ter vídeo aqui todo dia. Vai ter vídeos de podcasts e tá tendo vídeos aleatórios de séries também, como sempre teve. Todo dia de segunda a sexta, no caso. Então se inscreve aqui, ativa a notificação pra você não perder nenhum, tá bom? Sempre às 6 horas da tarde. Vamos lá então, já fez tudo que eu tinha que fazer. Me segue no Instagram também, @meuvideomasérie_, o link tá aqui na descrição, tá? Clica lá e vai lá me seguir. Vai ter coisa de How I Met Your Mother lá também logo. Tô planejando um aqui muito legal, um Reels pra fazer. Então vai lá me seguir. Voltando aqui agora pra trindade, começando pelo que eu coloquei aqui na 3ª colocação, mas os 3 pra mim são quase que empatados como tristeza, tá? Mas ainda assim tem uma ordem de importância aqui. A gente vai assistindo How I Met Your Mother e chega na 7ª temporada. Tá tudo bem, teve esses acontecimentos aí do Barney, né? Todos esses momentos chocantes que eu falei. Eis que no meio da temporada, de repente, um episódio começa diferente dessa vez. É a Robin agora que tá falando pros filhos dela como é que ela contou pro pai que ela tava grávida deles, né, que seria o Barney, porque tava com suspeitas de gravidez no episódio anterior, e aí esse episódio começa com ela falando com os filhos, pô, que mudança legal, sabe, é diferente, a gente tá vendo os filhos da Robin com o Barney agora, e aí o episódio começa com a Robin contando pro Barney, e aí eles vão lá fazer o teste pra ver se tá tudo bem, e na verdade ela descobre que não tava grávida, que tinha sido um falso positivo, eles ficam muito felizes, né, e ela até pede desculpa pros filhos, pô, desculpa por ter ficado feliz, por saber que não tava grávida de vocês e tal. E ela tá super contente com tudo isso, quando na verdade ela descobre que ela não só não está grávida, como ela não pode engravidar. I can't have a baby. Mano, isso por si só já é uma notícia chocante. Já é uma notícia que pega a gente de calça curta e já fica, pô, putz. Né? E por mais que, assim, ela nunca quis ter filhos, mas ela fica visivelmente abalada com essa notícia e ela fica meio assim de contar pros outros, porque eles vão fazer muito mais ser sobre eles do que ser sobre ela. Ela tem essa preocupação, então ela precisa lidar com aquilo. Só que ela acaba tendo que lidar sozinha. Mas sabe qual que é o grande pulo do gato aqui? A história continua. Ela continua narrando o episódio. A Robin continua falando com os filhos dela no futuro. Então, na minha cabeça, quando eu assisti a primeira vez, eu falei, pô, vai acontecer alguma coisa. Ou ela vai estar grávida, na verdade, o outro teste está errado, ou ela fez algum procedimento, ou mesmo com tamanha improbabilidade ela engravidou, e provavelmente do Barney sim, ou ela adotou de repente, né, são os filhos aí que ela adotou um dia no futuro, não sei, eu fiquei imaginando várias formas de que sim, ela teria aqueles filhos, porque afinal ela tava falando com eles o episódio inteiro. Até que vai chegando no final do episódio, e aí ela tá falando com eles, quando vai chegando mais pro final do episódio, e a Robin solta a frase que me arrepia até hoje. I'm glad you guys aren't real. E aí depois que ela fala essa frase, os filhos vão sumindo, o sofá vai sumindo e mostra que na verdade ela tá sozinha no meio de um banco na neve refletindo sobre tudo isso. Mano, isso me destrói demais. Ela tem que lidar com essa notícia, tem que lidar com isso sozinha, sabe? E essa revelação de que na verdade aqueles filhos eram imaginários, que ela tava imaginando toda aquela conversa, mano, chocante pra caramba e acaba comigo toda vez. Por sorte, pelo menos, a gente tem um leve conforto junto com ela, que é confortada com o Ted fazendo aquela sinfonia da iluminação, né, que é inclusive o nome do episódio. Com o Ted fazendo toda uma decoração com árvore de Natal e as luzes no ritmo da música e tal, e abraça ela e fala que não importa que ele não saiba o motivo, que ela não queira contar porque ela tá triste, mas que ele sempre vai tentar animar ela, que mostra o amor que o Ted tem por ela. Né? Então assim, é emocionante, esse finalzinho é bem bonito, mas de fato a notícia que a gente recebe antes disso é muito chocante. Permanecendo no óbvio e ainda aqui nos momentos mais tristes e chocantes da série, temos a morte do pai do Marshall. Esse é tranquilamente o episódio mais triste se a gente considerar aí o episódio duplo, né, que é o 13 e o 14 da 6ª temporada, porque é meio que uma continuação. Então esse momento pra mim é o mais triste da série de longe, mesmo com aquele final que eu já vou falar daqui a pouco.
Mas ali no meio da 6ª temporada eles trouxeram a morte do pai do Marshall e eu me pergunto para quê? Para que CBS? Para que How I Met Your Mother? Porque assim, não sei vocês, mas quando eu assinei o contrato ali de vou começar a assistir How I Met Your Mother, tava ali no contrato, é uma sitcom, vai te fazer dar risada. Eu assinei para dar risada? Eu não assinei para chorar não, sabe? Eu não assinei para refletir sobre a vida, eu queria dar risada e relaxar. Eu não queria ficar triste com a morte dos pais do personagem. Enfim, o episódio, ele até que é bem engraçado, o 13, né, que é o Más Notícias, que eles chamam Bad News. Porque nesse episódio a gente vê o Marshall e a Lily tentando engravidar, eles fazem testes o tempo todo, e eles imaginam um monte de coisa. E eu não sei se todo mundo se dá conta, na primeira vez que assiste principalmente, que esse episódio tem uma contagem regressiva. Muita gente já sabe disso, né, mas na primeira vez que a gente tá assistindo passa despercebido. Mas existe ali uma contagem regressiva, que começa no 50, logo no começo do episódio, e vai descendo até o número 1 no final do episódio. E considerando que a gente notasse essa contagem regressiva, juntando com o nome do episódio que se chama Más Notícias, o que a gente espera? Espera que no final do episódio, na pior das hipóteses, a Lily vai contar pro Marshall, ou eles vão descobrir de alguma forma ali, que eles não podem ter filhos. Isso já seria muito triste. Até porque a gente ainda não tinha tido a notícia da Robin, né? Porque só acontece na 7ª temporada. Então seria um choque ali pra todo mundo já isso, né? E era o que dava pra se esperar desse episódio. Só que absolutamente do nada, a Lily desce do táxi no último minuto e fala: seu pai morreu. Your father, he had a heart attack. He didn't make it. E, mano, isso é tão chocante pra gente quanto é chocante pro Jason Segel, que é o ator que faz o Marshall, porque no roteiro dele não constava essa informação. Ele não sabia o que a Lily ia falar pra ele. Então a reação que ele tem é real, que é a mesma reação que a gente tem, tipo, como assim, o pai do Marshall tá morto? I'm not ready for this. E a gente fica meio perdido, e o Marshall até fala, né, eu não sei como lidar com isso, e a gente também não sabe, Marshall, a gente tá com você nessa, porque é um choque muito grande, mano, nada dizia que o pai dele ia morrer naquele momento. A série meio que traz essa lição pra gente, né, da brevidade da vida, da nossa finitude, da nossa mortalidade, é que o pai dele era aparentemente saudável e do nada foi embora, e que as pessoas na nossa vida às vezes podem partir do nada também, que a gente tem que aproveitar os momentos com a pessoa, beleza, é uma lição bonita, mas se eu quisesse lição eu ia pra escola, eu tô aqui pra dar risada, How I Met Your Mother, eu não vim aqui pra aprender lição nenhuma, não era pra ficar me dando essa lição de moral de vida, não. E aí no episódio seguinte a gente tem ainda o Last Words, né, as últimas palavras, que é o luto, né, trabalha muito o luto, a perda do Marshall, que perdeu o pai dele e tal, e aí tem aquele desabafo fortíssimo do Marshall que me faz chorar absolutamente todas as vezes, né, que ele descobre que tem uma mensagem de voz ali do pai dele, que deixou antes de morrer, e quando ele finalmente tem coragem de ouvir, era uma mensagem de gravação de bolso, e aí ele desaba, começa a gritar com os amigos dele também, com Deus, falando, levou meu pai muito cedo, e ele era meu melhor amigo, e agora eu não vou poder mais conversar com ele, e ele nunca vai conhecer os meus filhos, né? Ele fala pra ele nunca vai conhecer os nossos filhos, e tal, não sei o quê. And he'll never get to meet our kids, Lily. Because whenever I'm starting to feel lonely, or sad, or you know what, or maybe a little bit cheated, at least I got the sound of his pocket to console me. How is this fair? You got like an entire human life, and it just ends for no reason, and what are we left with? Mano, isso me destrói, sabe? Meu coração fica em frangalhos toda vez que eu passo por esse episódio. Às vezes eu pulo, de verdade. Porque, mano, eu não aguento, velho, é muito pro meu coração, que isso. O bom desse episódio é que a gente sai valorizando mais os nossos pais e as pessoas ao nosso redor, né? A gente fica tipo os outros personagens ali que no finalzinho acaba ligando pros pais. E o Barney também, ele ainda não tinha conhecido o pai dele, né? Então ele fala, mãe, eu tô pronto pra conhecer meu pai. Porque, mano, é um momento ali que a gente se dá conta disso. E a lição que realmente a Mother tenta passar funciona. E claro, por último, temos o grande finale, que é o momento mais chocante de toda a série, se você não tomou spoiler nem nada do tipo, que é a grande revelação sobre a Tracy no final, no último episódio da série. E na moral, eu acho que nessa altura do campeonato, gente, 2024, eu não preciso ficar dando alerta de spoiler aqui sobre o final da série. Até porque se você chegou até aqui, você já assistiu a série inteira, você não ia assistir um tipo de vídeo desse aqui sem ter visto a série inteira. Se for o caso, você é uma pessoa que não liga pra spoiler. E mesmo assim, se você é uma pessoa que liga pra spoiler e ainda não terminou a série e tá aqui nesse vídeo, pô, 10 anos já que a série acabou, você tá fazendo o que da sua vida, meu irmão, minha irmã, que você ainda não terminou How I Met Your Mother? Tá fazendo o quê? Tá trabalhando, tá estudando, tá cuidando da família? Não, vamos parar com tudo isso aí, vamos assistir série. Brincadeira, pode fazer todas as coisas aí, mano, deixa de assistir série também, pô. Enfim, esperamos
9 longas temporadas para conhecer o momento exato em que Ted e Tracy se conhecem. Foram 8 temporadas do Ted enrolando, fingindo que estava prestes a conhecer a mãe, e a 9ª temporada a gente conhece ela, mas a gente não conhece o momento que eles se conhecem. Né? Então a gente fica esperando por esse momento. E só acontece no último episódio, nos últimos momentos, mas não sem antes revelar que, na verdade, a Tracy estava morta há 6 anos. Ela, inclusive, morreu este ano de 2024. Esse ano que a gente está agora, que você está vendo, ela provavelmente já morreu. Estamos num mundo onde Tracy McConnell, acho que é esse o nome dela, não existe mais. Olha que triste. Só que sabe qual que é a parte mais bizarra de tudo isso também? É que a série, How I Met Your Mother no caso, tentou alertar a gente, pra gente não ser pego tão desprevenido assim. Como, por exemplo, depois de 1 ano da morte do pai do Marshall, quando ele vai visitar o pai dele no cemitério, tem uma lápide ali do lado escrito Mother, bem grandão. Era uma piada, era um indicativo de que a mãe morreria. Eles já sabiam dessa informação há muito tempo. A gente tem momentos mais sérios também, como acontece na 8ª temporada, quando o Ted, 45 dias antes do casamento, onde ele conheceria a Tracy, 45 dias antes ele vai no apartamento da Tracy, num imaginário dele, e fala pra ela aquele discurso lindo, maravilhoso, que eu também sempre me emociono, falando que ele queria 45 dias extras com ela. Mano, 45 dias extras. Se ele tivesse ainda com ela viva, bonitinho, não faz sentido você falar extras, você espera. Ah, vale a pena eu esperar mais 45 dias pra viver o resto da minha vida com o amor da minha vida. Mas se o amor da minha vida já morreu há 6 anos atrás, pô, eu faria qualquer coisa pra ter mais 45 dias com ela, sabe? Então tá valendo a nossa cara. I love you. I'm always gonna love you. E aí chega na 9ª temporada, que a gente já vê momentos do Ted com a Tracy, que tem mais um episódio aqui, que é o Vesúvio. A gente vê o Ted e a Tracy ali conversando num restaurante ali, que tá nevando e tal, e a Tracy chega um momento que ela fala: que mãe que não iria no casamento da filha? E aí depois mostra o Ted olhando pra ela com o olho cheio de lágrima, porque ele se dá conta naquele momento de que a Tracy não estaria viva no casamento da filha deles, da Penny. Eu sei que muita gente confunde isso, achando que na verdade a mãe do Ted não pôde estar presente no casamento deles dois, mas não. Ele se dá conta, ele já sabia que ela ia morrer, que ela estava doente, e que ela não estaria viva quando esse dia chegasse da filha deles. Então foram várias dicas, e tem outras também, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal há muito tempo atrás, mas são várias dicas que a série foi nos dando de que a Tracy ia morrer. Só que mesmo assim, mano, a gente não pega isso. E eu tenho 2 possíveis teorias, 2 possíveis motivos para que a gente não tenha percebido essas dicas que a série deu. A primeira delas é porque talvez muita gente achou que eles não fariam isso, porque seria uma péssima decisão ser tomada. Mas também muita gente deve ter sido pela tristeza de não querer acreditar que precisaria se despedir de uma personagem que a gente em pouco tempo conseguiu aprender a amar. A Tracy, mano, ela é apaixonante, a gente se apaixona por ela, ela é incrível logo no primeiro episódio, sabe? Logo quando ela conhece a Lily pela primeira vez no primeiro episódio da última temporada. E cada aparição dela a gente vai se apaixonando ainda mais por ela. Ela não merecia esse final. O relacionamento dela com o Ted não merecia esse final. Eles mereciam ser felizes pro resto da vida. Aquele final de conto de fadas. Ok, que provavelmente quem me segue há muito tempo já me ouviu falando que eu gosto do final de How I Met Your Mother. Mas não é que eu gosto que a Tracy tenha morrido. Não, não, não. Eu gosto que a série traz um final real, né? Porque é algo que infelizmente pode acontecer, que acontece com muita gente. E eu gosto de que, mano, já que ele tá solteiro, ele ainda talvez tenha algum sentimento pela Robin, ele já conseguiu a família que ele queria, a Robin conseguiu a carreira que ela queria, ela ainda tá sozinha, ele ainda tá sozinho, né? Então por que não? E aí ele vai atrás dela, eles ficam juntos, os filhos aprovam. Pra mim tá tudo bem. Eu gosto desse final dessa forma. Mas, se eu pudesse escolher alguma coisa, eu escolheria que ele tivesse ficado com a Tracy o resto da vida. E tudo bem você não concordar comigo, tá? Tudo bem você odiar que ele tenha voltado pra Robin, não tem problema. O final, ele causa essa discordância entre a gente mesmo. É isso que How I Met Your Mother quer, eles querem dividir a gente. Não vamos. Somos fãs, vamos nos unir e todo mundo junto falar o quanto esse final foi ruim, mal desenvolvido. O fato é que, independente do lugar que a gente esteja, não tem como torcer contra a Tracy e ter ficado feliz pela morte dela. Foi um choque pra todo mundo, a gente não esperava ou não queria esperar por um final desse, mas que infelizmente aconteceu. E agora que a gente chegou no final desse vídeo, vou colocar ali pra cima, fingindo que eu não estou triste com tudo isso que eu acabei de falar, e me conta aqui nos comentários, qual desses momentos mais foi chocante pra você, ou se teve algum outro que você lembra que te chocou muito e que ficou fora dessa lista. Deixa aqui nos comentários, engaja comigo, se inscreve, deixa o like, todas aquelas coisas que vocês já sabem, pra ter mais vídeos de How I Met Your Mother aqui nesse canal e não ficar mais 2 anos sem, tá bom? Conto com vocês, depende de vocês. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e valeu!